E o grupo que provocou baderna na Câmara Federal ontem pode responder pela Lei de Segurança Nacional. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Esses manifestantes pediram intervenção militar, pediram volta de ditadura, veja só. Foram detidos e liberados quase de madrugada, né? Juliana, bom dia. Chico, a gente acompanhou. Bom dia a você, Ana Luísa, bom dia a Miriam, bom dia a todos. Olha, foram mais de 5 horas de depoimentos, 40 manifestantes foram liberados e vão responder por dano ao patrimônio público, porque uma das portas do plenário foi quebrada, e ainda por lesão corporal. Eles podem ser indiciados ainda com base na Lei de Segurança Nacional por tentar impedir os trabalhos do Legislativo. Na confusão, ficaram feridos pelo menos 2 manifestantes e 2 servidores. Os manifestantes invadiram o plenário quebrando a porta de vidro. Houve tumulto. A sessão era presidida pelo vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, do PP. O grupo tentou tirar Maranhão da cadeira. Eu solicito aos manifestantes. O deputado se recusou e suspendeu a sessão. Os manifestantes bateram boca com policiais e parlamentares. Os seguranças tentaram tirar alguns à força e eles reagiram com violência. Os manifestantes fazem parte de um grupo fechado nas redes sociais e se denominam os Patriotas. Eles dizem que defendem o fim da corrupção e que querem uma intervenção militar no país, uma atitude ilegal e contra a Constituição. Fora do plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a invasão era um desrespeito à democracia. Por quebra do patrimônio público, por entrada no parlamento de forma desrespeitosa, agressiva. Então, acho que tem muito crime aí que foi cometido por esses bandaleiros. A Câmara não será desrespeitada. Não há negociação com aqueles que não querem negociação. A nossa obrigação é determinar a prisão, como foi feito, né, e com o apoio da Polícia Federal, encaminhá-los à delegacia. Neste momento, os manifestantes estão sendo retirados aqui do Salão Verde. Eles já foram retirados do plenário da Câmara dos Deputados. Estão sendo levados por policiais da casa, policiais legislativos, e vão ser identificados. A polícia da Câmara informou que os manifestantes infringiram o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, ao tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos estados. A pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão. Eles vieram a Brasília em ônibus fretados e se hospedaram em vários hotéis. Não disseram quem pagou as contas e nem informaram se existe líderes no movimento. No início da noite, a sessão da Câmara foi retomada. Parlamentares condenaram o ato. Eu sofri com a ditadura militar. Sofri. Democracia, por mais difícil que seja, é o sistema que nós temos de defender. O que houve hoje não foi uma manifestação da sociedade, foi um crime contra a democracia, e os que estiveram à frente dele, que estavam claramente incitando os demais, têm que ser investigados, punidos, para que não possam cometer mais algo que invada a democracia. E teve reação também do Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer lamentou a invasão ao Congresso, disse que foi uma afronta à instituição e à democracia e considerou o episódio inaceitável. Ana Luísa. No mínimo, né, Juliana? Obrigada pelas informações. E nós vamos ao vivo com o comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Invasão na Câmara, pedido de intervenção militar. Dá para entender isso? Boa noite. Boa noite, Salete. Dá para entender quando a gente entende qual é a mentalidade de delinquentes intelectuais, que é o que essa gente é, de delinquentes políticos, né? É o que são esses caras. Olhem aqui, por mim, toda essa gente ser enquadrada, Salete, na Lei 13.260, precisamente no inciso 4 do artigo 1º da lei, que considera ataque terrorista, ato terrorista, tomar um prédio público e impedir o livre exercício, o livre funcionamento desse prédio público. Maiormente, quando esse prédio público é o Congresso Nacional, é a Câmara, uma das casas do Congresso, símbolo da democracia. Essa gente invadiu ali o prédio, gritando "Viva Sérgio Moro" e querendo falar com o general. Eu não sei se trata de um fetiche de natureza política ou de natureza sexual, né? Essa coisa de ter uma certa vocação por farda, né? O que definitivamente a psicanálise
pode explicar. Estão lá e são supostos militantes de direita. Não, são militantes da extrema estupidez, ainda que de direita. Eu que me quero da direita liberal, digo o seguinte: os liberais sabem como combater fascistas dessa natureza, que são fascistas, no caso então, de direita, como sabem como combater fascistas de esquerda, aqueles que invadiram, por exemplo, a Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Ainda que a causa, no caso do Rio, seja compreensível, é evidente que aqueles não são os instrumentos adequados. Usaram-se rojões, usaram-se sinalizadores, que comprovadamente matam pessoas. É preciso que se coloque um freio nessa gente e, especialmente, é preciso também que, inclusive nós da imprensa, tenhamos mais cuidado sempre que alguém chega propondo medidas extralegais para resolver os problemas. É claro que o juiz Sérgio Moro não tem nada com isso, é claro que os procuradores não têm nada com isso, mas deixo aqui uma advertência: a cada vez que gente com o peso que eles têm pisca para soluções extralegais, como, por exemplo, a admissão ilegal de provas, e está incentivando esse tipo de maluco, seja maluco de direita, seja maluco de esquerda. O lugar dessa gente é a cadeia. E sabe por que eles não vão, Salete? Eles não vão porque, infelizmente, a lei antiterrorismo diz que quando as pessoas fazem essas barbaridades, alegando questões políticas, elas não estão cometendo crime nenhum. Sabe quem quis isso na lei? O MST e o MTST. Nada é tão parecido com um fascista de esquerda como um fascista de direita. O governo de Michel Temer reage à invasão da Câmara dos Deputados por defensores de intervenção militar. O presidente afirmou que a ação desta quarta-feira é inaceitável. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu punição rigorosa aos manifestantes. Tudo bem, é inaceitável, eu também acho, e falei no momento, ontem, através de outros instrumentos das redes sociais aí, que é inaceitável. Porém, vamos entender o fenômeno. Esse é o nosso papel. Primeiro, o presidente Michel Temer cometeu um erro na entrevista ao Roda Viva que viralizou na internet. Não pode dizer que a prisão do Lula vai criar tensão social. Quando minutos antes ele disse que numa república todos são iguais perante a lei. Então, primeiro ponto. A questão que se coloca ontem foi lamentável, mas a Câmara, o que a Câmara está interessada? Nós discutimos ontem aqui no Jornal da Manhã. A questão do Rodrigo Maia, a eleição do Rodrigo Maia, ilegal, que ele quer ser novamente candidato, quando o Brasil de ponta cabeça. Eles discutindo isso. Segundo, discutindo o que lá na Câmara? A anistia criminosa, a eles próprios. Né? Inventando, aí vem os preceitos. Ah, não pode, crime já aconteceu. Que isso? Ninguém aguenta mais. As pessoas, o impeachment não encerrou a crise política. O impeachment é a porta de entrada ao aprofundamento da crise política. Como já foi dito aqui, teremos o final de ano mais quente dos últimos 50 anos. Tá na cara. O Brasil mudou. Ninguém imagina que você vai pagar seus impostinhos e aguardar a eleição de 2018. Que isso? Nada disso. Que isso? O que as pessoas querem é que a democracia funcione. E ela só vai funcionar com a nossa pressão. A Praça dos Três Poderes é inimiga do Brasil. O STF é inimigo do Brasil. O Congresso Nacional é inimigo do Brasil. E o Palácio do Planalto é inimigo. Mudou o Brasil. As pessoas querem ver a lei no concreto. Ninguém quer pagar seus impostos, sair na rua e ver um familiar sendo assassinado, ir lá ser injustiçado no seu cotidiano, ir num posto de saúde, não encontrar atendimento. Enquanto isso, ver o Lula solto. Por que eu insisto na questão do Lula? Quando eu digo que o Lula coloca em risco a paz pública, a ordem pública, que a condição sine qua non para alguém dizer assim, eu vivo numa democracia, é a prisão do Lula. Não pode ter Petrolão sem ter Lula. Então as pessoas perderam a paciência. Eu lamento o que ocorreu. Eu não referendo à invasão. Acho que intervenção militar constitucional, o artigo 142 não diz isso. Isso é muito claro. Mas temos que entender o outro lado. A paciência acabou. É a única forma de entender que pediram militar, a presença de general. Quer dizer, eles não querem o militarismo de volta, mas realmente estão cansados. Realmente cansados. E aí o que vai fazer? O direito de protesto é um direito incerto na Constituição brasileira e todo mundo tem direito a esse protesto, a essa manifestação. Agora, está sendo estranhável esse pedido de queremos um general. Eu entendo que é uma revolta contra as estruturas que estão podres em nosso país.